Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. É um prazer, mais uma vez estamos aqui para estudar com os irmãos a lição da Escola Sabatina. Hoje vai estar comigo aqui a minha esposa Regiane, para a gente compartilhar com os irmãos, todos que vão assistir, e que compartilhe com os amigos uma lição de muita importância, que aqui desde as primeiras estamos falando aqui do serviço do santuário. E hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem como título o serviço diário e as ofertas especiais. O verso áureo nos diz: ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino em um santuário terrestre. Aqui quando se fala primeira, estamos falando aqui da primeira aliança. Isso, que já tinha essas ordenanças, né? Tudo remetendo ao trabalho de Cristo, né? Em nosso favor, no trabalho do plano da redenção, no trabalho do santuário então celestial, aqui representado no santuário terrestre. Isso mesmo. Primeira pergunta: em quantas partes consistia o ministério no santuário? Hebreus 9, 6 a 7. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então vemos aqui, consistiam em dois ministérios, né? Que era o serviço diário, né? E o serviço também anual, qual vai estar mais aqui explicando então na nota. Aqui no Patriarcas e Profetas, página 351, diz assim: não somente o santuário em si mesmo, mas o ministério dos sacerdotes devia servir de exemplar e sombra das coisas celestiais. Assim foi, isso de grande importância, e o Senhor, por meio de Moisés, deu a mais definida e explícita instruções concernente a cada ponto deste ritual típico. O ministério no santuário consistia em duas partes, um serviço diário e o outro anual. O cerimonial diário era efetuado no altar dos holocaustos, no pátio do tabernáculo, bem como no lugar santo, ao passo que o rito anual o era no lugar santíssimo. Segunda pergunta: quantas vezes por dia o sacerdote oficiava no lugar santo? Aqui se fala que era 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Em Êxodo 29, 38 e 46, diz assim: isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás com que a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei Arão e seus filhos, para que administrem o sacerdócio.
E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Bem detalhado aí, né, como era feito então esses sacrifícios, a maneira que deveria ser efetuado. E na nota aqui de Patriarcas e Profetas 352 diz: o culto cotidiano consistia no holocausto da manhã e da tarde, na oferta de incenso suave no altar de ouro e nas ofertas especiais pelos pecados individuais. E também havia ofertas para os sábados, luas novas e solenidades especiais. Muito bem. Terceira pergunta. Que oferta era feita todas as manhãs e tarde? E que outra oferta era apropriada a esta? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Aqui em Levíticos 2, 1 a 3. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão aos sacerdotes, um dos quais tomará dele um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Pelo que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. Aqui nós vemos fala aqui da flor da farinha. O que queria dizer essa flor da farinha? É uma farinha mais fina, né? É a melhor parte do trigo, então, né? Aqui se fala que em hebraico a flor de farinha significa solete. E solete era uma farinha muito especial. Era a melhor farinha produzida naquela época. O solete era muito bem produzido com grãos selecionados e era moído de forma bem fina. Isso, então era o melhor, né, que eles poderiam estar oferecendo ali do trigo. E as ofertas, então, que era todas as manhãs e tardes, eram ofertas de um cordeiro, né, que vai falar agora aqui na nota, vai confirmar pra gente. E essa outra oferta também era essa oferta de flor de farinha, né? E é importante aqui, no texto de Hebreus 10, 11, que foi lido, que fala que todo dia o sacerdote se apresenta com os sacrifícios, né, com esses serviços, mas que eles não podem, então, remover pecados, ele fala, jamais. Então, era feito tudo isso para remeter ao trabalho que Cristo faz ao nosso favor, né? Mas o que valida todo esse sacrifício, o que validou foi o sangue de quem? Foi de animais? Não. Foi o sangue de Cristo, né? Tudo isso era simbolizando, então, aquele sacrifício que seria feito, então, pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda manhã e tarde, um cordeiro de 1 ano era queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação a Jeová e sua constante necessidade do sangue expiatório de Cristo. Quarta pergunta. Como devia estar os animais trazidos ao sacrifício? Em Levíticos, então, 22, 17 a 25, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão
e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não ofereceis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impígens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados ou moídos, ou arrancados ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também na mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis com o pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos ao vosso favor. Então aqui bem discriminado, né, de como teriam que ser esses animais sem nenhum defeito. Perfeitos. E Deus ordenara expressamente que toda oferta apresentada para o ritual do santuário fosse sem mácula. Os sacerdotes deviam examinar todos os animais levados para sacrifício e rejeitar todo aquele que se descobrisse algum defeito. Apenas uma oferta sem mácula poderia ser um símbolo da perfeita pureza daquele que se oferecia como um cordeiro imaculado e incontaminado. Quinta pergunta: que lição devemos tirar de tal exigência? O apóstolo Paulo aponta para esse sacrifício como uma ilustração do que os seguidores de Cristo devem tornar-se. Diz eles: rogo-vos, por irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição. Deus não se agradará de coisa alguma inferior ao melhor que podemos oferecer. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão dar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando por toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promoverão sua habilidade para fazerem a sua vontade. Então a gente vê aqui, né, a importância de nos apresentarmos a Deus, aqui como diz no texto de Romanos 12:1, como sacrifícios vivos, Perfeito. não mortos, né? Então isso envolve também o cuidado com a nossa saúde, nós estarmos em condições física, mental, espiritual, intelectual, né, no melhor estado possível para poder então se apresentar diante de Deus, ser útil em sua causa, poder trabalhar, né, na obra de Deus, e essa importância então da gente ter esse cuidado, buscando fazer sempre o melhor para Deus. E a questão da saúde também impacta muito nisso. Se a gente estiver doente, se a gente estiver com algum problema, a gente não consegue dar o nosso melhor em nosso trabalho, né? E assim também é na causa de Deus. Então, eu acho que é bem abrangente essa exigência também do cuidado que nós devemos ter em apresentar o melhor para Deus. Em que momento o sacerdote era levado mais à presença divina? Êxodo 30, 6, 8. E porás diante do véu
que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me juntarei contigo. E Arão sobre ele queimarás o incenso das especiarias cada manhã, quando puserem em ordem as lâmpadas o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, e este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Aqui então na nota de Patriarcas e Profetas 353 diz assim: na oferta do incenso, o sacerdote era levado mais diretamente à presença de Deus do que em qualquer outro ato no ministério diário. Como o véu interno do santuário não se estendia até ao alto do edifício, a glória de Deus manifestada por cima do propiciatório era parcialmente visível no primeiro compartimento. Quando o sacerdote oferecia incenso perante o Senhor, olhava em direção à arca, e subindo a nuvem de incenso, a glória divina descia sobre o propiciatório e enchia o lugar santíssimo, e muitas vezes ambos os compartimentos, de tal maneira que o sacerdote era obrigado a afastar-se para a porta do santuário. Então, é muito impactante isso, né? Como que deveria ser, né? Essa cena, então, do sacerdote, porque o altar do incenso, ele ficava no lugar santo, próximo ali à cortina do lugar santíssimo, né? Que dividia o santo para o santíssimo. E dali, quando ele oferecia essas ofertas, né? Do incenso, Deus, então, no propiciatório, que é a própria arca, né, do concerto, ali onde ficam os dois querubins em cima da arca. Seria, vamos dizer, a confirmação que Deus recebia essa oferta. Ele recebia, e a glória de Deus enchia de tal maneira ali pelo propiciatório, que está bem descrito, né, que as cortinas não iam até o alto. Então, dali ele via um pouco, né, daquela glória. Às vezes ele tinha que fazer o quê? Ir lá, se afastar um pouco até a porta. Ir lá para a porta ali, para não ser, né, impactado mais ainda com a glória de Deus, né? Muito bonito. Embora o sacerdote naquele cerimonial nada podia ver do Santíssimo, como ele olhava então? E o que representava o incenso que subia? Hebreus 10, de 10 a 14, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É interessante aqui, né, esse verso aqui de Hebreus que foi lido, porque fala o quê? Desse ritual que era feito, né? Todos os dias oferecendo sacrifícios, todos os dias então renovando essa simbologia, né? Sempre em memória de Cristo. E agora então Cristo ele efetua esse sacrifício que é validado, né, uma única vez já, não precisa mais todos os dias como era feito em memória dele. Agora o sacrifício dele então é validado para todos. Hoje a gente vê, trazendo para os nossos dias, seria, vamos dizer, o culto vespertino e o matutino, né? E também seria aquele momento no concerto que nós fazemos com Cristo, né? O agradecimento, os pedidos e várias coisas. Isso, junto ao altar da família, é importante isso, né? A gente levar isso em prática. Hoje a gente não tem mais esses sacrifícios
diários como tinham lá, mas nós temos esse contato com Deus, né? Esse encontro, não levando mais os cordeiros para sacrifício, porque o cordeiro, o verdadeiro cordeiro já foi morto, mas é importante esse contato pessoal com Deus, né? Todos os dias levar as famílias, né? Levar os filhos ao altar do Senhor, então como gratidão a Deus por tudo. Agora em Apocalipse 5:8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Como naquele cerimonial típico, o sacerdote olhava pela fé ao propiciatório, que não podia ver. Assim, o povo de Deus deve hoje dirigir suas orações a Cristo, seu grande sumo sacerdote, que, invisível aos olhares humanos, pleiteia em seu favor no santuário celestial. O incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos e intercessões de Cristo, sua perfeita justiça, que pela fé é atribuída ao seu povo, e que unicamente pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua. Diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Pelo sangue e pelo incenso deveria aproximar-se de Deus, símbolos, aqueles que apontam para o grande mediador, por intermédio de quem os pecadores podem aproximar-se de Jeová, e por meio de quem unicamente a misericórdia e a salvação pode ser concedida à alma arrependida e crente. Oitava pergunta: qual era o procedimento dos israelitas nas horas do sacrifício diário e como eram considerados esses momentos? Em Êxodo 29, 42 a 46, diz assim: Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Em Jó, capítulo 1, e os versos de 1 a 5, diz assim também: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, mesmo ele sendo um homem rico e muito poderoso, com tantos bens, ele tinha essa preocupação de que os filhos tivessem, de alguma forma, pecado contra Deus, e ele fazia esses sacrifícios, então, em favor desses pecados, pedindo, então, pelo perdão também aos seus filhos e sua família. Em Lucas 1:8 a 12.
E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turna, segundo o costume sacerdotal, houve-lhe então sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Aí então, falando da experiência de Zacarias, que era quem? Pai de João Batista. Que era um sacerdote, e ele estava oficiando exatamente esse trabalho, né? Quando então o anjo do Senhor veio. Falou com ele que ele teria um filho, e todos já conhecem essa história, né? Isso, seria João Batista. Aqui na nota, Patriarcas e Profetas 353 diz: quando os sacerdotes pela manhã e à tardinha entravam no lugar santo à hora do incenso, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido sobre o altar, fora no pátio. Esta era uma ocasião de intenso interesse para os adoradores que se reuniam junto ao tabernáculo. Antes de entrarem à presença de Deus pelo ministério do sacerdote, deviam se empenhar em ardoroso exame de coração e confissão de pecado. Uniam-se em oração silenciosa, com o rosto voltado para o lugar santo. Assim acendiam suas petições com a nuvem de incenso, enquanto a fé se apoderava dos méritos do Salvador prometido, prefigurado pelo sacrifício expiatório. As horas designadas para o sacrifício da manhã e da tardinha eram consideradas sagradas e por toda a nação judaica vieram a ser observadas como um tempo reservado para adoração. E quando em tempos posteriores os judeus foram espalhados como cativos em países distantes, ainda aquela hora designada voltaram o rosto para Jerusalém e proferiram suas petições ao Deus de Israel. Neste costume têm os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite, conquanto Deus condene um mero ciclo de cerimônias sem o espírito de adoração, olha com grande prazer aqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar o perdão dos pecados cometidos e apresentar seus pedidos de bênçãos necessitadas. Aqui confirma, né, que aquele momento, enquanto acontecia aquele ritual, o povo ficava em contrita oração, de olho no lugar santo. E como já foi falado no comentário anterior, sobre o culto vespertino e matutino, que conduna com a nota aqui mencionada. É o momento de se encontrar com Deus, né, que nós devemos ter também, pedindo perdão, agradecendo, né, pela manhã sempre agradecendo a Deus, pedindo as bênçãos para o novo dia e no final do dia também agradecendo pelo dia que tivemos, pedindo a bênção para a noite também. E a gente tem vários textos, né, que não está mencionado aqui, porque não é totalmente aqui voltado ao assunto, mas da maneira, né, tem nos livros, da maneira que esses cultos têm que ser feitos, né, a maneira que devem ser conduzidos no lar, devem ser separados esses momentos e ser momentos prazerosos, especiais, com a família, né, momentos de adoração. Nona pergunta: e o que representava os pães da proposição e o maná? No texto de Êxodo 25:30 diz assim: porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Os pães da proposição eram conservados sempre perante o Senhor como uma oferta perpétua. Assim era isto uma parte do sacrifício cotidiano. Era chamado o pão da proposição ou pão da presença, porque estava sempre diante da face do Senhor.
Era um reconhecimento de que o homem depende de Deus, tanto para o pão temporal como o espiritual, e de que este é recebido apenas pela mediação de Cristo. Deus alimentara Israel no deserto com o pão do céu, e ainda dependiam eles de sua generosidade, tanto para o pão temporal como para as bênçãos espirituais. Tanto o maná como o pão da proposição apontavam para Cristo, o pão vivo, que sempre está na presença de Deus por nós. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O incenso era posto sobre os pães, quando o pão era retirado cada sábado, para ser substituído por outro, fresco. O incenso era queimado sobre o altar em memória perante de Deus. Vemos aqui, esses pães seriam 12 pães da proposição, que seria relacionada às 12 tribos. E quando esse pão era trocado, somente os sacerdotes que poderiam comer deles. No santuário, né? Era trocado semanalmente. Também se fala aqui do maná, que ele apontava para Cristo, o pão vivo. Temos também comentários na palavra de Deus, que esse maná também representa para o nosso dia a reforma de saúde. Isso, é importante, né, essa questão de relacionar essa provisão que Deus dava, né? O maná foi uma provisão que Deus deu para o seu povo, Ele mesmo é essa provisão também, né? Como está comparando aqui tanto o pão da proposição quanto o maná representando a Cristo, e hoje Ele também nos dá a reforma de saúde, como foi comentado, e assim como Ele deu o maná lá, Ele nos dá recursos hoje também para a alimentação então mais saudável, mais natural, para que possamos exatamente ser esse sacrifício que está falando aqui, né? Sacrifício vivo, santo, agradável, seguindo as orientações da palavra de Deus, quanto ao plano de Deus para o homem também, na sua saúde, na sua vida. E qual era a parte mais importante do ministério diário? Levítico 3, 7, 8. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim figuradamente de si para o sacrifício inocente. Pela sua própria mão era então morto o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca que continha a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, mediante o sangue, o pecado era figuradamente transferido para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado ao lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme instruiu Moisés aos filhos de Arão, dizendo: o Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Ambas as cerimônias simbolizavam semelhantemente a transferência do pecado do penitente para o santuário. Então, essa parte mais importante aqui do ministério era a oferta efetuada em prol do indivíduo. Então, era essa parte mais importante aqui, como trouxe na nota também no texto bíblico. 11ª e última pergunta. Cite outras ofertas que eram oferecidas. Levíticos 22, 21 diz: quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor,
quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável, nele não haverá defeito nenhum. Agora também tem o verso 28. Ou seja vaca, ou seja ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Então, essas exigências aí. Agora nós vamos ler aqui em Levítico 4:2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles. Verso 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados. 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada. Ou seu pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Então vemos aqui, mesmo a ignorância lá, quando eles descobriram que estava em erro, que era feito, que cada um pegava sua cabra. Então, mesmo no tempo da ignorância, ele não está isento desse pecado. Tinha que ser oferecido, né, esse pecado, mesmo que ele estava sendo, assim, pecando sem ter essa noção, né, sem ter esse conhecimento. Isso também retrata que Deus ele exige, né, esse arrependimento, né, esse reconhecimento, então, desse pecado pelo tempo de ignorância também, né? Não deixa de ser pecado por ser o tempo da ignorância. E a gente vê várias situações aí, então, que era trazida essas ofertas, e vamos continuar lendo aqui em Levítico 5, de 1 a 6, que diz: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato por ter sido visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e se souber, depois será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com os seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for o que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessarás aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Então, quantas recomendações aqui nesse verso, de várias situações que poderiam cair sabendo ou não sabendo, sendo ignorante ou não, tinha que ser então efetuado esses sacrifícios como oferta, né, pelo pecado, como uma petição então para Deus, né, de perdão, né, desses atos aqui, de tocar em coisas imundas, animais imundos, homens, enfim, uma infinidade de situações aqui, no qual era necessário então eles trazerem
essas ofertas pelo pecado. Em Números 19, de 1 a 10. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha cisto posto lucro. E a darei a Eleazar, o sacerdote, e ele tirará para fora do arraial, exaltar-se-á diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo, e dele espargerá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimarás a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue com seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou levará as suas vestes com a água, e em água banhará a sua carne, e o imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ele guardado para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é: e o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo dos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Eu acredito que todas essas recomendações eram feitas também, você vê até na questão desse limpeza, desse cuidado, desses rituais de purificação também. Tudo isso eu acredito que era importante para demonstrar também a solenidade, o cuidado que deveria ter com esses tipos de ritos, porque estava exatamente representando a obra de Cristo, que era pura, né? Era perfeita, sem defeito. E então tinha que ter todo esse cuidado, e assim mesmo, lá a gente vai ver depois nos textos, né, como já vimos, e tem vários textos aí de Paulo, falando exatamente que esses tipos de rituais ainda não eram suficientes, né? Era algo defeituoso, porque era feito por homens, era um tabernáculo feito por homens, eram esses ritos feitos através de homens, né? Passando então nesses canais da humanidade, já se tornavam corrompidos, sempre necessitando então da intercessão, da purificação de Cristo através do seu sangue, né? Mas tudo isso era necessário para simbolizar então a pureza desse trabalho, o cuidado que deveria ter com isso. Aqui, continuando na leitura, em Números 28, de 9 a 14, diz assim: No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e de sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. É um holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para o novilho e a terça parte de um hin para um carneiro e a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês por todos os meses do ano. Então, aqui falando sobre as ofertas também aos sábados, né? No dia de sábado que deveria ser oferecido, além das outras ofertas. E aqui interessante também, dando as medidas
de vinho para o novilho, para o carneiro, né? E essa medida de vinho, então, para cada animal aqui, falando a terça parte, né? Dando as medidas certinho para cada tipo de sacrifício. E nós, então, estamos chegando ao fim do nosso estudo. Essa última pergunta aqui, ela é bem reflexiva também na questão dessas ofertas. Me retenho até um pouco mais sobre essa oferta sobre o pecado da ignorância. Nós devemos ter sempre atento. Hoje no mundo cristão a gente vê muito essa palavra, né, justificando os tempos de ignorância, o pecado do tempo da ignorância. E é algo que a gente tem que ver que pecado sempre foi pecado, mesmo a gente não sabendo. A gente vê vários fatos aqui, eles sabendo ou não sabendo que tinham tocado em algo imundo, sabendo ou não sabendo que tinham feito algo errado, eles tinham então que passar por esse processo de trazer as suas ofertas, de pedir o perdão. E assim também hoje nós vemos essa situação onde não há desculpa para o pecado. Nós temos um intercessor, nós temos um Deus que reina, que se sacrificou por nós, e o sangue dele é capaz de apagar todos os pecados, mas para isso nós devemos confessar, ir até ele e abandonar também, que é o mais importante. Então que Deus abençoe nosso estudo, possamos aprender mais, um assunto um pouco complexo, com vários detalhes desses processos realizados então no santuário terrestre, e que possamos estudar com afinco sobre esses assuntos, para também levar aos nossos semelhantes essas mensagens importantes para os nossos dias da obra de Cristo no santuário em nosso favor. E temos então finalizado aqui nosso estudo. Que Deus abençoe a cada um e que você possa fazer esse trabalho também, ir adiante, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no nosso canal e também curtindo se gostou e deixando seus comentários. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.